Pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos falar sobre um negócio muito legal que é como usar o Go no Jupyter, né? Há uma coisa de uma semana a gente esbarrou com esse artigo, teve um post no Twitter e a gente esbarrou com esse artigo do Watanabe, que é muito legal, que mostra o trabalho que ele fez para rodar o Go dentro do Jupyter e tem exemplos tal. A Jéssica já entrou em contato com ele para traduzir o material dele, ele já permitiu, então logo logo vai ter um post bacana da Jéssica com o material do Watanabe traduzido. E a Jéssica não parou por aí, ela começou a melhorar o material, e aí o pessoal se empolgou, o Cássio começou a mexer nisso também, eu comecei a dar pitaco, e tá todo mundo brincando, porque é um negócio muito divertido e útil, né? A Jéssica criou esse repositório aqui, depois os links todos vão estar na descrição do vídeo, e eu vou passar para vocês também, mas a Jéssica criou esse repositório, que é uma forma fácil de subir o Jupyter com o Go, que basicamente é empacotando no Docker, né? O Docker facilita muito você não ter que instalar tudo na sua máquina, você subir simplesmente a máquina virtual e fica, né, o container e fica tudo preso lá sem estragar com a sua instalação. Eu odeio instalar coisas na minha máquina, eu gosto muito desse sistema de estar tudo preso dentro de um container e não vai estragar nada do meu sistema. Uh, Também vamos mostrar o repositório do próprio Watanabe, que tem o trabalho que ele fez, né? Que ele também deixou disponível. E os exemplos que eu vou mostrar, já me adiantando, eles estão disponíveis aqui, tá? No /examples. Então, enfim, todo o código está disponível, todo mundo pode brincar, vai ser bem legal. Seguindo o trabalho da Jéssica, que é bem facinho de seguir, o que precisa fazer? Precisa só clonar esse repositório dela, né? Tendo o Docker instalado, obviamente. Você precisa só clonar esse repositório dela, eu já clonei, né? Tá aqui. E aí precisa chamar o Docker, e a maneira mais fácil é usando o Composer, né? Docker Composer e up. Ele vai baixar a internet toda, porque esse pacote é enorme. Vai levar um tempinho para baixar. No meu subiu rápido porque eu já baixei. Então aí ele sobe quase que instantaneamente. Mas a primeira vez vai demorar um tempinho porque ele tem mais de 1 GB aí de container. Nós estamos brincando e tentando diminuir esse tamanho, mas por enquanto ele ainda é bem gordinho. Aí é só pegar esse link aqui embaixo, né, que ele retornou aqui, e a gente pode simplesmente abrir o Jupyter em qualquer navegador, porque ele está rodando na nossa máquina aí. Olha só, ele já abriu. Eu já tinha colocado os exemplos na pasta code que a gente deixou pré-mapeada, né? Ele mapeia automaticamente, então eu já tinha deixado os exemplos na pasta code. E aí é muito fácil, você pode criar novos, né? Você pode vir aqui e dar um new, ou você pode brincar com os exemplos. Por exemplo, tem esse Game of Life feito em Go, que está bem legal, bem explicadinho. E aí a gente pode executar aqui, né, Shift Enter, se eu não me engano, e aí ele vai executando etapa por etapa, né, e a gente pode ir vendo ele mostrando os exemplos. Esse é a parte legal do Jupyter, né, é você usar ele para testar, para mostrar os exemplos, e como ele tem essa facilidade de gerar coisas gráficas, é bacana você conseguir exibir isso e ter uma resposta gráfica. Quando você está mostrando para alguém, quando você está testando alguma coisa, ter um gráfico é realmente muito bacana. Olha lá, né, o Game of Life fazendo um monte de coisas legais. Bom, e aí ele continua aqui, eu estou dando só o Shift Enter para ele continuar processando, enfim, tem vários exemplos bacanas. E basicamente é isso. A gente tem
uma forma legal agora de mostrar o funcionamento do Jupyter, o funcionamento do Go para aula. Isso aqui é excelente, vai ser muito legal quando a gente quiser dar um exemplo mais rebuscado, você pode fazer isso. E o legal é que você pode salvar essas páginas, né? E ela, quando você salva ela, que ele fica nesse formato aqui, né? O JPYNB, que é a extensão do Jupyter. Se você, por exemplo, pegar esse repositório e colocar ele lá no GitHub, né, o Git consegue renderizar essas páginas, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, Game of Life, o Git não vai mostrar binário nem nada, ele consegue renderizar essas páginas. Aqui está demorando um pouquinho só porque eu quero mostrar, né? Ele consegue renderizar essas páginas, então mesmo que a pessoa não tenha o, o, o Jupyter instalado, ela ainda vai conseguir ver código. Se tiver algum gráfico salvo, ela vai conseguir ver esse gráfico e tal. Então é muito bom mesmo para explicar código, para fazer experimentos. E, enfim, você está estudando alguma linguagem, estudando alguma coisa. Tem para Python, tem para Go, se eu não me engano tem para R, tem para várias linguagens aí para estudar. Então é bem, bem bacana, bem legal. Mas sobre o que é e como funciona, eu vou deixar a Jéssica explicar um pouquinho mais do sistema. Você quer falar para a gente, Jéssica? Quero muito. Gosto muito de falar de Júpiter. Eu posso compartilhar a tela aqui? Pode, deixa eu só chegar de volta aí para poder mostrar a tela na gravação. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela, então. Vocês estão vendo o chat? Vocês estão vendo a minha tela agora? Tô, acredito que sim. Massa. Então, basicamente o que eu fiz foi a mesma coisa que o César fez agora, que foi o Docker Compose Up no repositório que eu criei lá no GitHub. A diferença disso para o que o Watanabe fez foi eu disponibilizei uma imagem no Docker Hub já construída com o Jupyter dentro e com o kernel do Go. Então, como é que o Jupyter funciona? O Jupyter, para a galera mais velha, assim, inclusive para os mais novos também, seria o que a gente chama de IDE, dentro de uma linguagem. Então, você consegue ter uma versão visual daquilo que a gente já programaria normalmente no terminal e teria uma certa mais dificuldade para mostrar alguns exemplos mais gráficos, certo? Então, o legal do Jupyter é que você consegue misturar código e escrita. E eu vou mostrar para vocês na prática. Então, o que eu fiz foi criar aqui, eu apertei em New, que é um botão que tem aqui do lado, e eu consigo escolher quais os tipos de kernel que eu quero usar. No caso dessa imagem, a gente tem disponível Python 2, que é o Python legado, Cássio, desculpa, que eu ainda não parei para ver para poder usar o Python 3. Mas o Go está numa versão bem atualizada e eu consigo criar um notebook novo com o Go. Então, o que o Jupyter faz, ele usa os kernels para poder conseguir compilar os códigos das linguagens que você quer. Existem hoje mais de 40 linguagens que são suportadas pelo Jupyter oficialmente. Jupyter em si, ele foi iniciado com a mistura de Julia, que é uma linguagem de programação, Python e R. Então, ele mistura no começo, ele misturava essas três linguagens e você conseguia ter a mesma IDE para as três linguagens. Mas agora existem uma comunidade muito maior, então a gente consegue suportar muito mais linguagens do que essas três. Inclusive Go, com o artigo do Watanabe. Então, o que você consegue fazer aqui, né? Eu vou mostrar um tutorial básico, assim, de como brincar com o Jupyter. Então, basicamente, o que o Jupyter tem são essas células. Aqui o meu cursor está piscando numa célula. Então, eu poderia escrever coisas aqui. Normalmente, ela começa com uma célula do tipo de código. Você consegue ver aqui qual é o tipo da célula. Você tem vários atalhos que eu posso apertar H e mostrar os atalhos todos. E isso vai variar de acordo com o seu sistema operacional. Por exemplo, como eu estou no Linux, ele geralmente é Ctrl ou Shift alguma coisa. Se fosse no macOS, seria Command alguma coisa. Eu que já mexo com o Jupyter há algum tempo, tenho alguns atalhos decorados, mas eu vou tentar fazer o mais devagar possível para poder todo mundo entender o que está acontecendo. Então, por exemplo,
O Jupyter, ele tem as células e tem dois modos. São modos de inserção, que é esse que o cursor pisca, e essa barra lateral aqui é verde. E ele tem um modo de comando, muito parecido com o Vim, onde a barra se torna azul e você para de escrever. Então você pode dar comandos para ele. Por exemplo, os atalhos para transformar essa célula em outro tipo de célula. Um outro tipo de célula que a gente tem, que é muito comum, que é o Markdown. Então eu posso apertar aqui M, e aí essa célula se transforma em uma célula de Markdown. E eu posso escrever estilo Markdown aqui. Para quem não conhece, Markdown é um markup language, então você consegue transformar isso aqui facilmente em um HTML depois. Então eu posso escrever assim, primeiro Jupyter com Go, Jupyter Notebook com Go. Isso vai ser uma célula Markdown, e quando eu renderizar essa célula, ela vai ter um heading do tipo 1, mostrando essa primeira frase, e aí foi isso que eu fiz. Apertei Shift Enter, e aí Shift Enter renderiza a célula e corre para a próxima. Se a próxima célula não existir, ele cria uma nova, que foi essa célula que apareceu aqui embaixo, já no modo de inserção. E eu posso, por exemplo, como eu estou no notebook Go, como a gente consegue ver aqui do lado, ó, ele mostra qual é a linguagem que eu estou trabalhando, qual é o kernel que eu estou usando. Eu posso começar a escrever código Go como normalmente faria. Por exemplo, import, abre, fecha parênteses, enter, tab, format. Eu quero importar o módulo de formatação. E eu faço shift enter. Ele mostra um asterisco aqui enquanto ele estiver rodando a importação. Uma coisa que eu percebi usando esse kernel dentro do Docker é que ele demora um pouco no começo, mas depois ele parece que engrena, e aí ele começa a fazer um pouco mais rápido. E se eu quisesse printar, por exemplo, um mt.print ln hello world, informação, se eu não parar de trabalhar typos, que eu adoro, e fizer shift enter, ele fala que, tipo, não foi reclamado, porque, óbvio, eu tenho um typo aqui, tem um botão T. Se eu rodar de novo com shift enter, ele vai printar para mim o hello world, e, se não me engano, isso aqui é alguma coisa com relação à contagem de bytes, e uniu para poder saber que tem o print da linha, e é isso aí. Então, a gente consegue escrever código Go, e eu consigo, tipo, escrever texto. Então, qual que é a parte boa do Jupyter Notebook? É que, se você quiser usar ele para ensino, né? Então, por exemplo, a gente pode explicar o que eu vou fazer na célula de baixo ou o que eu fiz na célula acima. Então, por exemplo, na célula de cima, eu usei uma função para escrever na tela uma string. E se eu renderizar isso daqui, ele mostra como um texto normal. Então a gente consegue misturar esse pedaço de código com esse pedaço de texto. É muito legal quando você usa isso com, por exemplo, análise de dados. Eu que venho de um background de data science, eu gosto muito do Jupyter para poder usar os notebooks para apresentar para pessoas análises que eu fiz. Então, tipo, desses tomadas de decisões e por que eu escolhi aquele tipo de análise ao invés de um outro tipo qualquer, e é muito legal. Então, um outro exemplo que o César mostrou foi um exemplo do Game of Life, que é, tipo, muito conhecido. Se não conhece, dá uma pesquisada, é muito legal. Existem outros exemplos também aqui. Eu copiei dentro dessa pasta aqui, e os notebooks eles ficam disponíveis para você rodar ele de novo. Então, é muito bom para reproduzir um código que um colega seu fez. Então, tipo, você vai ter o mesmo ambiente que esse teu colega, desde que você tenha as bibliotecas instaladas e tudo mais. Então, vamos supor, para plotar alguma coisa, né? O pessoal que gosta de Jupyter quer ver gráficos. Então, eu consigo aqui, eu tenho esse exemplo já está lá no repositório do Watanabe, e eu estou só reproduzindo ele aqui. Eu consigo fazer ele rodar de novo. Então, Shift Enter, ele está rodando aqui, tem um asterisco mostrando que está rodando. O 1 é porque foi a primeira vez que eu rodei essa célula, e provavelmente já terminou o resultado, lá está lá embaixo. Como é uma célula grande, eu preciso, tipo, descer aqui para poder mostrar para vocês o resultado. Então, essa célula, ela reproduz um gráfico de barras. Se eu rodar de novo, ele vai mudar o índice lá em cima.
Enquanto ele roda, fica com asterisco, depois ele muda o índice, 2. E aí ele mostra a mesma coisa. Então dá para você ficar reproduzindo as coisas. É muito legal nesse sentido. Eu posso rodar essa próxima célula e ele vai plotar outro tipo de gráfico. Por exemplo, um gráfico de pontos ligados e por aí vai. Então, assim, esse foi bem básico, assim, no Jupyter, como ele funciona. Da mesma forma que eu fiz com o Go, eu posso criar um novo Jupyter com Python e escrever um print Hello World aqui. E ele vai printar para mim o Hello World. E aí você consegue, por exemplo, comparar uma linguagem com a outra, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito útil se você está estudando e você quer mostrar o que você está estudando, se você está ensinando para alguém que está aprendendo algo novo, porque você consegue colocar ali dentro daquelas células de texto marcado com Markdown, então você consegue colocar links e por aí vai. Então, assim, o Jupyter é um ambiente bem legal, né? E isso é só usando, por exemplo, o Jupyter normal, tradicional. Uma coisa mais recente que eles fizeram foi criar o Jupyter Lab, e a gente já consegue fazer isso também. E eu não lembro como faz com Docker Compose, mas Se você ir lá no Compose no, trocar a variável de ambiente, você consegue. tem que tocar lá no Compose, né? Você tem que botar o Jupyter Env igual a lab. Massa. Se você Compose, porque você não instalou por algum motivo, você pode usar o Docker tradicionalmente mesmo. Então, eu vou derrubar aqui o que eu estava fazendo. Docker Compose down. Eita, typos. Hoje eu tô rainha dos typos. E eu posso fazer um Docker Run. Tem todas as instruções do README para poder facilitar a vida. E eu passo a variável de ambiente, que é o Jupyter Env, igual a lab, para poder rodar o Jupyter Lab, que é a mais nova sensação do Jupyter. E eu quero mostrar isso para vocês porque é muito legal, assim, para pessoas que estão chegando no ambiente Jupyter. E eu cliquei, ele vai abrir no navegador errado, mas beleza. E aí eu vou lá no meu navegador, eu abro uma aba nova. Vocês estão vendo todo o meu histórico de pesquisa. E aí, se eu passar o link no meu navegador, ele abre o Jupyter Lab. Qual que é a diferença do Jupyter Lab para o Jupyter tradicional? Não existe muita diferença, a não ser que ele é uma interface um pouco mais bonitinha, que lembra outras interfaces mais completas. Por exemplo, o Spider para Python, não sei se Go tem uma interface mais bonitinha, César talvez possa falar sobre isso. O R tem o RStudio, então ele é um pouco mais amigável, se você levar em consideração que outras linguagens têm outras interfaces. Então eu posso criar aqui um novo Jupyter, eu consigo ver todos os meus arquivos aqui, como eu criei um novo, ele tá com, ele começa a acrescentar, né, o índice aqui, e funciona da mesma forma, eu consigo fazer import, abre e fecha parênteses, tab, fmt.print, vou escrever errado dessa vez, e eu tenho mania de usar aspas simples, por causa do meu sotaque de Python. Calma que você tá só importando aí. Isso, Só o problema é. Obrigada, Cássio. Eu me empolguei. Então, eu fiz o import, só que aqui tem um type. E eu preciso botar o format no aspas, não é isso? Aí ele não para de dar erro. Se eu errar, ele me mostra uma mensagem, né, em vermelho, tipo, você tá errando, para de fazer besteira. E aí, se eu quiser printar... Não, é porque ela tava mentindo uma. Hello. Então, Shift Enter de novo, ele vai rodar a mesma coisa que o anterior. Então, era basicamente isso. Espero que tenha sido útil. Foi sensacional. Ótima explicação do Júpiter. Legal saber de onde veio, o que significa, como funciona. É de comer, é de passar no cabelo. O Peri não tá aqui, mas a gente tem que fazer as piadinhas, né?
Ah, é a O, minha frase favorita, né? O que é isso? Nunca ouvi falar de comer de passar no cabelo. mas excelente, e todo esse poder de fogo já está disponível lá, é só baixar o repositório da Jéssica e brincar para valer e contribuir também. A gente está brigando para baixar o tamanho desse monstrinho que está com mais de 1 GB. Não tem muita coisa para baixar, porque ele está com o Go lá dentro, né? Tem que lembrar disso. Mas ainda tem umas otimizações, o pessoal está trabalhando nisso, o Cássio também tá mexendo. O Cássio vai ajudar a gente a colocar um Python 3 aí, né? Porque ele disse que não existe essas coisas de Python 2 mais. Python 2 tá errado. Tá errado, né? Na hora que eu vi a gente digitando print sem parênteses, tá errado isso. Tá tudo errado, eu concordo plenamente. Muito bom. E é isso, pessoal. Vamos parar a parte gravada e aí a gente pode seguir para o bate-papo. Até mais para vocês. Tchau, tchau.